E aí, turma, tô chegando aqui porque nós vamos agora começar uma leva de questões interessantes, questões que geralmente você não estuda de forma mais aprofundada. Então, se você vai fazer algum concurso da banca Consulpan, seja Eusébio, seja Itaitinga, seja Pindoretama, seja Aquiraz, qualquer um, você está no local certo, tá? Porque agora nós vamos fazer vários temas. Se prepare, porque essa aula ela é especialmente feita para você. Ela vai ficar pouquíssimos dias aqui no nosso canal do YouTube, então aproveita para assistir. Deixe seu comentário e aproveite, deixe logo seu like aqui, tá bom? Porque nós nos preparamos, nos dedicamos para trazer o melhor do conteúdo gratuito aqui para vocês. Então aproveita a aula, bora lá, vamos começar? Política Nacional de Humanização do Sistema Único de Saúde, que também está contemplada nos editais da Banca Consulpan, e nós vamos fazer a nossa revisão agora de questões de Humaniza SUS, tá? Então, bora lá, vamos lá continuar o nosso trabalho aqui. Vamos lá, continuar agora, questão 65, Política Nacional de Humanização do Sistema Único de Saúde. Ela diz assim, olha só, a Política Nacional de Humanização procura conduzir os seus procedimentos por meio de técnicas que visem a inclusão nos processos de produção de saúde dos diferentes agentes implicados neles. Para isso, foi implementado o método da tríplice inclusão. Assinale a alternativa que corretamente traz uma informação sobre esse método. Lembra aí, o método da tríplice inclusão da PNH envolve, tá, os 3 sujeitos implicados no processo de produção de saúde, que são usuários, trabalhadores e gestores. Lembrem aí, tá? Então, o item A da 65 diz assim, ó, a inclusão do coletivo, gestores, trabalhadores e usuários no sentido da produção da autonomia, do protagonismo e da corresponsabilidade. Já tá muito lindo aqui, né? Então, segura aí o item A. O modo de se fazer a inclusão do coletivo é por meio da aplicação de rodas. Tem nada a ver com esse método, especificamente não explica o método da tríplice inclusão, item B. Item C, inclusão dos diferentes sujeitos, seja como movimento social organizado, seja como experiência singular sensível, mudança dos perceptos e dos afetos dos trabalhadores de saúde, quando em um trabalho grupal. Gente, também não tem nada a ver isso aqui, porque está falando só de trabalhador, e acabou de chegar o quê? Bolo. A professora Michele, rapaz, o negócio aqui é bom demais. Muito obrigada, Paloma. Vou continuar aqui, vai ficar gravado, viu? Ó, então, turma, continuando. Uma fatia generosa. Deixa eu mostrar para vocês, deixa. Gente, não tem noção não. Deixa eu mostrar. Olha, dá para ver, dá. Dá para alimentar aqui a minha família todo dia de bolo. Mas obrigada. Só não vou poder comer tudo, né? Porque senão o negócio fica pesado para o meu lado, puxado. Então, pessoal, ele está focando aqui só nos trabalhadores da saúde. Então, lembre que o método da tríplice inclusão tem que envolver os 3 sujeitos, tá bom? A inclusão dos analisadores sociais, ou mais especificamente, a inclusão dos fenômenos que desestabilizam os modelos tradicionais de atenção e gestão, acolhendo e potencializando o processo de mudança. Também não é a tríplice inclusão. Com certeza, a tríplice inclusão está realmente no item A de aprovado, que é o gabarito da questão de número 65. Questão até interessante, né? Questão que sai um pouquinho daquele, o que é princípio, o que é diretriz, quando foi fundada a política. São questões, e é o movimento que eu vejo a Consulpan fazendo.
que é esse movimento de mudar um pouco o perfil das questões e, de vez em quando, colocar uma questão um pouco mais difícil, um pouco mais complicada, com mais exigência de estudo, realmente, e não só aquele velho decoreba. Então, vamos continuar aqui, 66. A cenário alternativa que corretamente traz o ano que surgiu a PNH. Pessoal, você já sabe, né? A Política Nacional de Humanização Oficial, 2003, tá bom? Agora, nós temos a Política Nacional de Humanização da Atenção Hospitalar, lá da década de 90 ainda, final da década de 90, mas a Política Nacional de Humanização 2003, tá? Não esquece, porque de vez em quando é cobrado o ano. Mais uma, a Política Nacional de Humanização do SUS possui diversos eixos que visam a institucionalização, difusão e apropriação dos resultados pela população. São eixos de ação dessa política, exceto, lá na nossa aula teórica, quando nós vemos a Política Nacional de Humanização, nós vemos todos os eixos, tá? E dentre esses eixos, o que nós não temos aqui é o que está no item D. Não existe eixo atenção básica. Existe gestão da força de trabalho, que é a gestão do trabalho, informação e comunicação, eixo da atenção. Temos ainda eixo do planejamento, que vai incluir ali o planejamento do SUS, né? A Política Nacional de Humanização no planejamento de todos os entes federativos, eixo das instituições do SUS, todos esses três aqui que estão nos itens, nós temos, mas atenção básica nós não temos como eixo, tá? Então, cuidado, 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 e lembra aí desses eixos lá na nossa aula teórica, que nós sempre trabalhamos. Então, mais uma questão, sem querer eu passei aqui, mas não tem problema não. Olha aqui, criar espaço, uma questão super fácil, super caível em prova. Criar espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis que respeitem a privacidade, propiciem mudanças no processo de trabalho e sejam lugares de encontro entre as pessoas. Que diretriz é essa, turma? Vocês já viram? E claro que vocês sabiam que era a diretriz da ambiência. Coparticipação, não tem essa diretriz, tá? O que nós temos é cogestão. E coparticipação não é a mesma coisa. Coparticipação é o que você paga lá no seu plano de saúde. Todo mês. Aliás, quando você utiliza ele. Coparticipação, né? A maioria dos planos de saúde hoje são assim. Valorização do trabalhador. Isso seria a diretriz. E acolhimento, ok, é diretriz. Além de clínica ampliada, valorização, não, valorização do trabalhador já tem aqui, defesa dos direitos dos usuários do SUS, entendeu? Ambiência, acolhimento, clínica ampliada, valorização do trabalho do trabalhador, defesa dos direitos dos usuários do Sistema Único de Saúde e a cogestão. Aí nós temos o fomento das grupalidades, coletivos e redes, e nós temos memória do SUS, que dá certo, que são mais duas outras diretrizes, que não caem muito em prova, mas que não deixam de ser diretrizes da política, tá? 68 e tem A. 69, mais uma aqui. Visita aberta é o quê, turma? É diretriz? Não, acabei de falar de diretriz. Isso aqui é um dispositivo. Dispositivo, tá bom? Da PNH. É uma proposta da Política Nacional de Humanização cujo objetivo é ampliar o acesso dos visitantes às unidades de internação de forma a garantir o elo entre o paciente, sua rede social e os diversos serviços da rede de saúde, mantendo latente o projeto de vida do paciente. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta. Vamos nessa? Então, sobre o assunto, assinale a alternativa correta, sobre a visita aberta. E aí o item A diz assim, entende-se por acompanhante o representante da rede social da pessoa internada que a acompanha durante os horários de visita estabelecidos pela unidade em que se encontra o paciente. Não é só durante o horário de visita, o acompanhante está lá acompanhando, está o tempo todo com ele, então está aí, correto. A visita aberta visa incluir desde o início da internação a família, a comunidade, no processo de cuidado com a pessoa doente, aumentando a autonomia dessa pessoa e a dos seus cuidadores. Beleza, tá correto.
A visita e acompanhante não são considerados elementos integrantes são integrantes do projeto terapêutico singular, pois não possuem conhecimento científico, não tem nada a ver, não é exigência para ser integrante do PTS ter conhecimento científico. Entender, o acompanhante pode ser um grande aliado dos profissionais no cuidado à mulher no momento do parto. Para isso, é fundamental que ele seja tecnicamente preparado? Não, errado. Todas as alternativas estão incorretas? Não, tem uma correta que é o item B de bom dia, questão 69, B de bola. 70, vamos lá. A Política Nacional de Humanização existe desde 2003 para efetivar os princípios do Sistema Único de Saúde no cotidiano das práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde pública no Brasil e incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários. Para tanto, essa política adota algumas diretrizes gerais que a orientam. A esse respeito, assinale a alternativa que menciona diretriz da PNH, ok? Vamos lá. Contrato de gestão é dispositivo, não é diretriz. Então, o item 1 está falso. Entendeu? Defesa dos direitos dos usuários do SUS, diretriz. Fomento das grupalidades, coletivos e redes, ó, nunca cai em prova, mas tá aqui, ó. Dificilmente cai em prova. Construção da memória do SUS que dá certo? Diretriz. O que a Consulpan fez? Ela disse assim, você vai errar essa questão. Só que para o aluno da professora Michele não existe esse negócio de você vai errar essa questão, porque para a gente não tem possibilidade de errar uma questão de SUS. Não tem, você não erra saúde pública. Você gabarita saúde pública, entendeu? Então, vamos lá. A seguir, item correto. Apenas o item 1 está incorreto? Sim. Apenas o 2 está incorreto? Não. Apenas o 3? Apenas o 4? 1 e 3 estão corretos? Não. Apenas 1 e 3? Não. O 2, o 3 e o 4. O 1 não está correto, não está incorreto. Então, gabarito, ó, há de aprovado. Questão boa, gostei. Pois tá aí que eu gostei. 71. O objetivo da Política Nacional de Humanização é implementar no dia a dia das práticas de atenção e de gestão os princípios do Sistema Único de Saúde, resultando da qualificação da saúde pública brasileira e no incentivo a trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários do SUS. Com relação à PNH, é incorreto, tá? Então, nessa questão, a Consulpan quer saber o que é incorreto sobre a Política Nacional de Humanização. Essa política vincula-se à Secretaria de Atenção à Saúde, sim, do Ministério da Saúde, contando ainda com o núcleo técnico, que é uma sede em Brasília, com certeza, e com equipes regionais articuladas e secretarias estaduais e municipais de saúde. Tudo está no site do Ministério da Saúde, quando ele fala da PNH e também na cartilha, tá? Então, beleza, está correto. A PNH vem sendo experimentada no Brasil inteiro, analisando problemas e dificuldades em cada serviço de saúde, além de tomar por referência experiências bem-sucedidas no que tange à humanização. Também está lá na cartilha, na verdade, no documento base para gestores e trabalhadores da Política Nacional de Humanização. Um dos propósitos da PNH é aprimorar, oferecer e divulgar estratégias e metodologias que apoiem transformações sustentáveis tanto no modelo de atenção como no modelo de gestão. É um dos propósitos. A PNH preconiza a separação das 3 partes envolvidas no processo de produção de saúde, gestores, trabalhadores e usuários, para que cada um possa desempenhar melhor o seu papel. Então, ela preconiza a separação ou a união dessas 3 partes, a comunicação entre essas 3 partes. Tá incorreto isso aqui, o gabarito, com certeza, é o item D de Deus é bom. Vamos lá, 72, aguente firme, você tem força ainda. A Política Nacional de Humanização, como movimento de mudanças nos modelos de atenção e de gestão, possui 3 princípios. Quais são? Transversalidade, indissociabilidade entre atenção e gestão, lembra isso? E gestão e corresponsabilidade, protagonismo e autonomia dos sujeitos e coletivos. Beleza. A partir dos quais se desdobra enquanto política pública de saúde. Dentre as diretrizes, não se inclui. Olha aí, ela fala dos 3 princípios, mas pergunta sobre
Diretrizes. E o que não é uma diretriz? Clínica ampliada é? Sim. Defesa dos direitos do usuário? Sim. Cogestão? Sim. Priorização não é. Valorização do trabalhador, tá bom? Então, item B é o gabarito da 72. Vamos na 73? 73. O Ministério da Saúde tem reafirmado o Humaniza SUS como uma política que atravessa as diferentes ações e instâncias do Sistema Único de Saúde, englobando os diferentes níveis e dimensões da atenção e da gestão. Dentre suas práticas, tem-se a clínica ampliada. Sobre essa, é correto afirmar. Sobre a clínica ampliada, que é o olhar singularizado, tá? O olhar ampliado além dos sinais e sintomas, envolvendo risco, envolvendo situações sociais, vulnerabilidades, muito além do da simples patologia em si, dos simples sinais e sintomas, de somente sinais e sintomas. Então, ele quer o correto sobre clínica ampliada. O item A diz que a clínica ampliada busca integrar várias abordagens para possibilitar um manejo eficaz da complexidade do trabalho em saúde, que é necessariamente transdisciplinar e, portanto, ele precisa ser multiprofissional. Entenda, para eu ter um olhar ampliado sobre a situação de saúde de um usuário do Sistema Único de Saúde, eu preciso de um olhar multiprofissional. Eu preciso, muitas vezes, de apoio matricial. Eu preciso de uma equipe de referência multiprofissional para que esse olhar seja singularizado e ele seja realmente ampliado. O item A está correto. Item B, essa prática privilegia conhecimentos específicos com valorização do médico. Não, está errado. Item C, a participação do indivíduo, usuário, ainda não é bem definida. Ela é bem definida e ela é muito bem-vinda e necessária. As equipes de referência devem trabalhar de forma que cada profissional, de forma isolada, se preocupe com a sua parte. Não. O trabalho ele precisa ser multiprofissional, mas ele precisa se integrar principalmente, tá? Então, ele precisa ser interdisciplinar, ele precisa ser transdisciplinar. Então, tá incorreto isso aqui, gabarito, só confirmando que tem A de aprovada, com certeza. Então, vamos mudar de temática, vamos agora para doenças e agravos de notificação compulsória. E aí, para começar essa temática aqui, eu já vou na portaria mais atualizada, né? Você sabe que é um dos temas, depois da Lei 8.080, depois da Lei 8.080, é um dos temas que mais são atualizados em saúde pública. Mas, atualmente, né, no dia que eu estou gravando isso aqui, fornecendo essa aula para vocês, fazendo essa aula para vocês, nós temos a portaria de número 6.734 de março de 2025, que ela inclui na lista nacional de doenças, agravos e eventos de saúde pública a esporotricose humana como doença de notificação compulsória, e ela é de notificação compulsória semanal, tá? Então, a portaria mais atualizada atualmente que nós temos é essa. Então, vamos continuar aqui com as questões, mas antes disso, eu já vou sinalizá-los. O quê? Consulpan, só entre nós, tá? Consulpan erra muito questões de notificação compulsória. Incrivelmente. Erra muito notificação compulsória. E não é porque a lista atualizou ou algo do tipo. Porque realmente eu não sei o que acontece. Eles erram bastante notificação compulsória. Mas vamos lá, olha para cá. Olha só. Notificação compulsória é um registro que proporciona um rápido controle de eventos, agravos e doenças que requerem pronta intervenção. Nesse sentido, foi criada uma lista de doenças de notificação compulsória. São consideradas doenças de notificação tardia. Gente, entenda, existem dois tipos de notificação, tá? A notificação imediata, que ela deve ser feita em até 24 horas, e a notificação semanal, que ela deve ser feita em até 7 dias, tá bom? Falando em notificação tardia, eu estou falando em notificação semanal. Então, vamos lá. Item A. Acidente de trabalho com exposição a material biológico é de notificação semanal. Já coqueluche é de notificação imediata para 2 autoridades de saúde, tá bom? Doença de Chagas crônica é de notificação semanal.
E a doença de Creutzfeldt-Jakob, que é a doença priônica, também é de notificação semanal. Beleza, então, por hora, gabarito aqui, né? Doença aguda causada pelo Zika vírus em gestante, ela é de notificação imediata, também para 2 autoridades de saúde. Se fosse somente a doença aguda causada pelo vírus Zika, aí seria de notificação semanal, mas como envolveu a gestante, aí é imediata, tá? E a varíola, se ela aparecer, como é uma doença erradicada no globo, ela é imediata para as 3 autoridades de saúde, já é constatado um evento de saúde pública, né? E a intoxicação exógena, ela é semanal, e a malária na região amazônica, ela é semanal. Se ela for em região extra-amazônica, aí ela seria imediata, tá? Mas aí, professora, eu tenho aqui a intoxicação exógena e a malária, e eu tenho a doença de Chagas e eu tenho a doença de Creutzfeldt-Jakob. O gabarito considerou o item B, no entanto, eu tenho mais 2 semanais aqui, tá bom? Então, tá aí, gabarito, só confirmando, gabarito para vocês oficial. 75. A notificação compulsória é a comunicação obrigatória à autoridade de saúde sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de doença grave ou evento de saúde pública, podendo ser imediata ou semanal. Das doenças incluídas na portaria 420, de 2 de março de 2022, assinale aquela descrita como é uma doença viral, transmitida por mosquitos, que ocorre em áreas tropicais e subtropicais. Os sintomas são febre alta, erupções cutâneas e dores musculares e articulares. Em casos graves, pode haver uma hemorragia intensa e o choque hemorrágico, que pode ser fatal. Que doença é essa? Pessoal, sintomas clássicos da dengue, que pode evoluir para o choque hemorrágico da dengue, né? Nos seus casos graves. Então, tá aqui, ó, doença viral, tá aí ela, não é isso? Então, beleza, item B é o gabarito da nossa questão de número 75. Agora, 76, vamos lá. Os parâmetros para a inclusão de doenças e agravos na lista de notificação compulsória devem obedecer aos critérios recomendados pelo Ministério da Saúde. Fazem parte desses critérios. Quais são os critérios? Transcendência, magnitude, potencial de disseminação daquela doença, tá? A possibilidade que aquela doença tem de afastar aqueles indivíduos da produção de trabalho. Enfim, eu tenho aqui o que não está dentre os critérios recomendados? A severidade, tá bom? É o item B, novamente, o gabarito da nossa questão. Mas transcendência, magnitude, que é o tamanho do problema de saúde pública, né? O potencial de disseminação, todos estão. Assinale a alternativa que apresenta apenas doenças graves e eventos de saúde pública que são de notificação compulsória semanal. Ele quer saber aí só o que é de notificação semanal. Vamos lá. Síndrome respiratória aguda grave associada ao coronavírus MERS-CoV. Pode ser SARS-CoV, pode ser MERS-CoV, pode ser SARS-CoV-2. Todos os 3 estão aí na lista, mas todos são de notificação imediata, tá bom? Então, item A já não tem como ser o nosso item. O tétano neonatal, ele é de notificação. Olha aqui, ó, turma, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Tétano bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Tétano neonatal ou acidental é de notificação imediata, mas somente para a Secretaria Municipal de Saúde, tá bom? Mas é de notificação imediata. E dengue caso é de notificação semanal. O acidente de trabalho com exposição a material biológico é de notificação semanal, a hanseníase também e a sífilis também. Em gestante, tá? A sífilis, seja qual for, todas são de notificação semanal, tá bom? Então, o item B, já por hora, é o gabarito da nossa questão. Hepatites virais são de notificação semanal, a doença de Chagas aguda, ó, A, vogal com vogal, é imediata, tá bom? Esquistossomose é semanal. Febre do chikungunya é semanal, a leptospirose, ela é imediata e a raiva humana, ela é imediata. Deixa eu só lembrar aqui se a leptospirose é realmente imediata. Ó, é sim, imediata para a Secretaria Municipal de Saúde, tá bom? Mas é imediata, tá correto. Então, só confirmando, gabarito, item B de bola. Isso
cai muito. Como é que eu faço, professora? Resolve questões de notificação. É só assim que você vai se acostumar e, de vez em quando, por exemplo, eu sei quase todas, praticamente todas. Mas de vez em quando surge ali aquela dúvida, será que realmente é imediato? Deixa eu checar aqui, como aconteceu aqui com a leptospirose, tá? Mas acontece de você esquecer alguma coisa, mas você tem um domínio geral e geralmente você domina as questões se você resolver muitas. Principalmente esse assunto que é bem decorebinha, né? Vamos lá. Segundo a portaria 420, que atualmente não é mais a 420, tá? Pessoal, só fazendo esse adendo a vocês, que define a lista nacional de notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional. Continuando, a violência sexual e a tentativa de suicídio são de notificação imediata, ok, para a Secretaria Municipal de Saúde. Então, diante disso, turma, eu só tenho um item possível, porque aqui ele coloca semanal, e aqui ele coloca que não são, aqui ele coloca que é da Secretaria Estadual, aqui ele coloca quinzenal, que nem existe. Então, é imediato para a Secretaria Municipal de Saúde. Agora, se for violência interpessoal, né, ou outros tipos de violência, aí é de notificação semanal, mas violência sexual e tentativa de suicídio são de notificação imediata, tá bom? Item B, o gabarito da nossa questão. Vamos nessa. 79. Sobre a notificação compulsória de doenças e agravos, julgue as assertivas a seguir e assinale o item correto. Vamos, 79, tem muita questão aí pela frente, mas nós vamos conseguir juntos até o fim. Coloque aí até o fim, coloque para eu ver quem vai conseguir comigo ficar até o fim, resolver todas, fechar essa revisão, essa mega revisão. Então, vamos lá. Olha só, o Ministério da Saúde, ele divulga a lista nacional de notificação compulsória, contudo, é facultado, é opcional a estados e municípios incluírem outros problemas que são importantes na sua região? Com certeza. É possível, tá? É facultado. A notificação de doenças e agravos constantes na lista nacional permite a realização de um diagnóstico dinâmico da ocorrência de um evento na população, sendo um instrumento relevante para auxiliar no planejamento de saúde. Se eu sei a situação de saúde da minha população, eu consigo planejar, definir prioridades, tá? E permitir a avaliação do impacto dessas intervenções também está correto. Apresentar riscos à saúde pública, alteração do padrão clínico epidemiológico das doenças conhecidas, potencial de disseminação, a magnitude, a gravidade, a severidade, a transcendência, a vulnerabilidade são aspectos que devem ser considerados ao incorporar um agravo ou doença à lista de notificação compulsória. Lembra que esses critérios caíram em outra questão? E ele dizia que a severidade não era um padrão. Aqui, já por exemplo, no manual do SINAM, ele inclui a severidade da doença como um dos parâmetros, tá? Então, essa questão aqui anterior, deixa eu só encontrar a questão, essa questão aqui anterior da Consupan, de acordo com o manual do SINAM, ela entra como uma questão com possibilidade de recurso, porque, de acordo com o manual, a severidade, ela sim está dentro os critérios para eleger uma doença a se tornar uma doença de notificação compulsória, tá verdadeiro isso aqui? Então, 1, 2 e 3 são gabaritos do item C, portanto, da 79, da questão 79, da nossa lista de questões. Questão boa, questão interessante, questão que pouco cai, mas é uma questão importante que você saiba, tá? E vamos para a nossa portaria. Portaria 2446, que estabelece, 2014, tá? Que estabelece a Política Nacional de Promoção da Saúde. Vamos resolver algumas questões de Política Nacional de Promoção da Saúde? Primeiro, o objetivo da Política Nacional de Promoção da Saúde: trazer maior equidade, melhorar as condições de vida da população e, consequentemente, as condições de saúde. Não é isso? Então, olha aqui, ó. Assinale a alternativa corretamente, que corretamente contém um objetivo geral da Política Nacional de Promoção da Saúde. O item A diz assim, ó: promover a equidade e a melhoria, a equidade, inclusive, é um princípio dessa política,
melhoria nas condições e nos modos de viver, ampliando a potencialidade da saúde individual e coletiva e reduzindo vulnerabilidades e riscos à saúde decorrentes de determinantes sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais. Está aqui o gabarito da questão. Tá? Promover o empoderamento e a capacidade na tomada de decisão e também a autonomia dos sujeitos e das coletividades por meio do desenvolvimento de habilidades pessoais. Esse aí não é o objetivo geral dessa política, tá? Está relacionado a um dos seus princípios, que é o empoderamento, mas não é o objetivo geral da política. Estimular a promoção da saúde como uma parte da integralidade do cuidado na rede de atenção, articulada às outras redes de proteção social, também não é o objetivo geral da política. Contribuir para a adoção de práticas sociais e de saúde centradas na equidade, na participação e no controle social, a fim de reduzir as desigualdades sistemáticas, injustas e evitáveis. Também não é o objetivo geral da política, o objetivo realmente está no item A de aprovado. 81. São objetivos específicos. Perguntou objetivo geral, agora quer saber objetivos específicos da Política Nacional de Promoção da Saúde, exceto o que não é um objetivo específico dessa política. Favorecer a preservação do meio ambiente e a promoção de ambientes mais seguros e saudáveis. Então, 81, item A, é um objetivo específico, sim. Estimular alternativas inovadoras e socialmente inclusivas, contributivas no âmbito das ações da promoção da saúde, outro objetivo específico. Incorporar e implementar ações de prevenção da saúde com ênfase na atenção básica, não de prevenção, é de promoção, né? Se eu estou falando de promoção da saúde, não vou falar especificamente como objetivo específico a prevenção. Valorizar e otimizar o uso de espaços públicos de convivência e de produção de saúde para o desenvolvimento de ações de promoção da saúde, com certeza. O item C é o único item incorreto. Então, é o gabarito da questão de número 81, C de Consulpan. Vamos lá. 82. Mais uma. A Política Nacional de Promoção da Saúde tem como objetivo geral promover a qualidade de vida, reduzir vulnerabilidades e riscos relacionados com seus determinantes e condicionantes, dentre seus objetivos específicos, mais uma cobrando objetivos específicos, tá? Da Política Nacional de Promoção da Saúde. Aí, na 82, item A, ela diz assim, a incorporação e a implementação de ações de promoção da saúde com ênfase na atenção especializada? Claro que não. A promoção do entendimento da concepção ampliada de saúde entre os usuários do Sistema Único de Saúde? Na verdade, a promoção do conceito ampliado de saúde. Não é esse o item. A valorização e a otimização do uso dos espaços públicos. Por quê? Porque isso aqui não está dentro de objetivos específicos, está dentro do geral, do conceito ampliado de saúde. A valorização e a otimização do uso dos espaços públicos de convivência, de produção de saúde para o desenvolvimento das ações de promoção, inclusive estava na questão anterior. Contribuição para a manutenção da resolubilidade do sistema de promoção da saúde também não é objetivo específico. Somente o item C é que está dentro dos objetivos específicos, tá? Item C com certeza você vai ser aprovado, é o gabarito. 83, vamos lá. A Política Nacional de Promoção da Saúde tem por objetivo geral promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e condicionantes. Modo de viver, condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços essenciais. Com relação aos seus objetivos... Pessoal, mais uma vez. Terceira questão, cobrando objetivo específico. E ele quer o item correto. Vamos lá. Item A. Fortalecer a participação social como fundamental na consecução de resultados de promoção da saúde, em especial a equidade, o empoderamento individual e comunitário. Item B. Estimular ações intersetoriais buscando parcerias que propiciem o desenvolvimento integral das ações de promoção da saúde. Item C. Contribuir para reduzir a resolubilidade do sistema, garantindo qualidade, eficácia, eficiência e segurança nas ações de promoção. Item D. Estimular alternativas inovadoras e socialmente inclusivas, contributivas no âmbito das ações de promoção da saúde. O item C está óbvio.
Os itens A e B não estão dentro dos objetivos específicos, somente o item D que está dentro dos objetivos específicos dessa política, tá bom? Então, o gabarito da 83, item D de Deus é bom. Agora tem uma temática que cai bastante na Consulpan, que ele coloca como princípios da atenção primária. Mas ele não vai cobrar somente aqueles 3 princípios e aquelas 9 diretrizes que estão na portaria 2436 de 2017. Eles podem cobrar os fundamentos, o entendimento geral da política, que aí ele está querendo se referir àquilo e não diretamente, somente aqueles princípios e diretrizes da portaria. Mas, só para nós recapitularmos, quais são os princípios do SUS e das redes e as diretrizes do SUS e das redes que serão operacionalizadas na atenção básica? Como princípios eu tenho as 3 vogais, né? Universalidade, equidade e integralidade. E como diretriz eu tenho a regionalização, a territorialização, a hierarquização, a população adscrita, o cuidado centrado na pessoa, a resolutividade, a longitudinalidade, a coordenação do cuidado, a ordenação das redes e a participação da comunidade. Aí, agora vamos às questões. A 84, ela diz assim, ó, a atenção à saúde deve responsabilizar pela prestação de cuidados abrangentes a todos os indivíduos que procuram cuidados médicos, bem como providenciar a prestação de serviço de outros profissionais de saúde sempre que necessário, cuidando do indivíduo no contexto da família e da comunidade. É clinicamente competente para prestar a maior parte dos seus cuidados de forma ampla e abrangente, sendo também os cuidados continuados. Já a atenção especializada limita o acesso de seu serviço com base em idade, em sexo ou em determinados diagnósticos. Dos fundamentos básicos da atenção à saúde prestados abaixo, assinale a alternativa que não se enquadra nos princípios da atenção primária e da medicina de comunidade. Ou seja, dentre os itens, o que não se enquadra, o que não se encaixa dentro dos princípios defendidos pela atenção primária? Oferecer um cuidado longitudinal, com certeza se enquadra. A longitudinalidade do cuidado é inclusive uma das diretrizes, então é uma base. Cuidado, quando ele trabalha aí princípios, ele não está falando que quer um item que tenha um princípio. Ele quer a alternativa que não se enquadra dentre os princípios defendidos por essa política, tá? Buscar o manejo de problemas agudos e crônicos, as duas coisas, com certeza. Deve possuir um acesso fácil, integral e amplo à atenção primária, com toda certeza. A abordagem deve ser centrada na doença ou na condição patológica? Não, aí vai de encontro a esses princípios. Então, o item D é o gabarito da nossa questão de número 84. 85. O ESUS da atenção básica busca a reestruturação das informações de atenção básica em nível nacional, pois esta é fundamental para a garantia da qualidade do atendimento à população. A estratégia ESUS Atenção Básica preconiza o que o ESUS AB preconiza. Vamos lá, estou falando de sistema de informação, estou falando de reestruturação dessas informações da atenção básica para melhorar a qualidade do atendimento, para organizar a assistência e para trazer subsídios do que está sendo realizado a nível de atenção básica pelos municípios do Brasil, tá? Então, o ESUS, ele preconiza o registro coletivo e geral das informações em saúde para acompanhamento dos atendimentos do cidadão. O ESUS, ele preconiza aumentar a demanda e o registro de informações similares em mais de um instrumento. O ESUS, ele preconiza qualificar o uso da informação na gestão e no cuidado em saúde na perspectiva de individualizar a informação dos serviços, ou o ESUS, ele busca introduzir novas tecnologias com o objetivo de otimizar o trabalho dos profissionais na perspectiva de fazer uma melhor gestão do cuidado. É o gabarito da nossa questão. Então, no final das contas,
O importante é introduzir as tecnologias, os sistemas de informação, mas para melhorar e otimizar esse trabalho. Item D é o gabarito da nossa questão. Vamos para mais uma questãozinha aqui. Ó. Atenção básica considera a pessoa em sua singularidade e inserção sociocultural, buscando produzir a atenção integral e incorporar as ações de vigilância em saúde, a qual constitui um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise e disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde. Além disso, visa o planejamento e a implementação de ações públicas para a proteção da saúde da população, a prevenção e o controle de riscos, agravos e doenças, bem como para a promoção da saúde. Assinale as afirmativas abaixo e analise as afirmativas abaixo e assinale a sequência que completa corretamente a questão. Aí eu tenho aqui algumas diretrizes, né? Alguns princípios também, como a integralidade, que é princípio, cuidado centrado na pessoa, que é diretriz, a equidade, que é um princípio, e a ordenação das redes, que é uma diretriz. Beleza. Ele quer que eu relacione a definição com o respectivo princípio ou a respectiva diretriz. O primeiro, ele diz assim, ó, ofertar o cuidado, mas reconhecendo as diferenças nas condições de vida e de saúde de acordo com a necessidade das pessoas, considerando seu direito à saúde pelas suas, passa por diferenciações sociais e deve manter a diversidade. O nome disso, pessoal, é equidade, está na cara, né? Ofertar o cuidado olhando para as condições de vida e de saúde. Reconhecer, o segundo diz assim, ó, reconhecer as necessidades de saúde da população sob a sua responsabilidade. Olha a palavra-chave. Organizando as necessidades em relação aos outros pontos de atenção. Essa organização, olhando necessidade em relação aos outros pontos, chama-se de diretriz de ordenar as redes. Então, é o 4. É um conjunto de serviços executados pela equipe de saúde que atendam às necessidades da população adscrita nos campos do cuidado, da promoção, da manutenção, da prevenção da saúde, sem querer marcar aqui o item, da prevenção de doenças e agravos, da cura, da reabilitação, da redução de danos e dos cuidados paliativos. Assim, inclui a responsabilização pela oferta de serviços em outros pontos de atenção, reconhecendo e o reconhecimento adequado das necessidades biológicas, psicológicas, ou seja, isso aí, gente, é integralidade, com toda certeza. Então, 3, 4, 1, aponta para o desenvolvimento de ações de cuidado de forma singularizada, que auxilia as pessoas a desenvolverem os conhecimentos, aptidões, competências e confiança necessárias para gerir e tomar decisões embasadas com sua própria saúde, ou seja, auxilia as pessoas de forma singularizada e o seu cuidado em saúde. Isso é cuidado centrado na pessoa, então fica 3, 4, 1, 2. E 3, 4, 1, 2, o gabarito é o item C, com certeza vai dar certo. Vamos para 87. A portaria 2.436, 21 de setembro de 2017, estabeleceu a revisão de diretrizes da PNAB, Política Nacional de Atenção Básica no âmbito do SUS. Sobre ela, leia e analise os itens a seguir. Vamos lá. Primeiro item da questão 87. É de responsabilidade dos estados e do Distrito Federal pactuar lá na CIB a nível estadual, e no Colegiado de Gestão do Distrito Federal, estratégias, diretrizes e normas para a implantação e implementação da PNAB vigente, tanto nos estados como no Distrito Federal. É aquela velha história que eu falo, ado, cada um no seu quadrado. Pactua a nível de CIB, que é estadual, as estratégias, normas e diretrizes para a implantação e implementação da PNAB a nível estadual e de Distrito Federal. Verdadeiro. É responsabilidade dos municípios e do Distrito Federal analisar os dados de interesse do Estado. Ado, cada um no seu quadrado. Então, está falso. 3. É responsabilidade dos municípios e Distrito Federal garantir o acesso ao apoio diagnóstico e laboratorial necessário ao cuidado resolutivo da sua população. Também está verdadeiro. 1 e 3, verdadeiro. Então, o gabarito é o item
C de coisinha linda da titia, 87. Vamos para mais uma? 88. A Política Nacional de Atenção Básica no Brasil estabelece diretrizes para a organização da atenção básica à saúde. A respeito da estratégia de saúde da família, na PNAB, item correto, ó, SF, item correto. Vamos lá? Item A. As equipes de saúde da família são responsáveis apenas pela realização de atendimentos médicos e de enfermagem. Não, e aí onde é que está o agente comunitário de saúde? Onde é que está o agente de combate às endemias? Onde é que estão os possíveis profissionais, né, que possam possibilidade de saúde bucal? Então está errado. Item B da questão 88. É uma estratégia prioritária de atenção à saúde visando a reorganização da atenção básica do país, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde. Ela é considerada como uma estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica. Tá lindo, item B, copiou e colou. As equipes de saúde da família não têm atribuições relacionadas ao controle de doenças crônicas. Claro, óbvio que tem. Para a equipe de saúde da família, a obrigatoriedade de carga horária de 30 horas por semana? Não, a obrigatoriedade é de 40 horas por semana. Tá bom? Então, o gabarito aqui, ó. B de bolinha, 88. Vamos para 89? Questão 89, mais uma questão aqui. Baseada na portaria 2436, de 21 de setembro de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, assinale a alternativa que apresenta corretamente responsabilidades comuns a todas as esferas de governo. De vez em quando, as bancas, a Consulpan, gosta de cobrar responsabilidades ou de alguns profissionais de forma individual, ACS, tá? Comuns a ACS, ACE, profissionais de enfermagem ou de outras categorias, como ela gosta de cobrar responsabilidades comuns a todas as esferas de gestão, segundo a Política Nacional de Atenção Básica. Então, vamos lá, na 89 tem A. Garantir o provimento e estratégias de fixação de profissionais de saúde para atenção básica. Vocês acham que todos os entes têm essa obrigatoriedade? Com vistas a promover ofertas de cuidado e promover vínculo? Com certeza. Então, item A é o gabarito da nossa questão. Mas vamos lá. Divulgar periodicamente os relatórios de indicadores de atenção básica com o intuito de garantir, de assegurar o direito fundamental de acesso a essa informação. Na verdade, eu não tenho isso como uma atribuição comum a todos os entes federativos. Está incorreto. Fortalecer a estratégia de saúde da família na rede de serviços como estratégia prioritária de organização da atenção básica. Olha aí. Pode até ser, né, uma estratégia para todos os entes federativos. Vamos para mais uma. Programar as ações da atenção básica a partir da sua base territorial, de acordo com as necessidades de saúde identificadas em sua população, utilizando o instrumento de programação nacional vigente. Também não é atribuição de todos os entes federativos. O que eu tenho aqui como atribuição de todos os entes realmente é o item A. A 90 e a 91 ainda são de atenção básica. Essa aqui é mais fácil. A PNAB, Política Nacional de Atenção Básica, tem como diretriz exceto. Se ele quer diretriz, né? Aliás, se ele dá diretriz e quer o que não é diretriz, vamos entender. Os princípios, eles começam com U, E ou I. Universalidade, equidade e integralidade. Esses são princípios. Então, se eu tenho aqui a integralidade e eu estou querendo saber o que não é diretriz, aqui está um princípio. Gabarito. Regionalização e hierarquização, diretriz. Territorialização, diretriz. Resolutividade, diretriz. Então, o item A é o gabarito. E a 91 também é direto, olha só. De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, assinale a definição a seguir. Unidade geográfica única de construção descentralizada do Sistema Único de Saúde, do SUS, tá? Na execução das ações estratégicas destinadas à vigilância, à promoção, à prevenção, à proteção e à recuperação da saúde. Essa definição, essa unidade geográfica é definida como territorialização, como população adscrita, como regionalização, entregou, né? Isso é um território.
definição de território. Unidade geográfica única, de construção descentralizada, que vão executar ações estratégicas destinadas à vigilância, à promoção, à prevenção, à proteção e à recuperação da saúde dos usuários do sistema. Item D é o gabarito da nossa questão. Temos mais? Temos mais. Controle social. Vamos falar agora de Carta dos Direitos e Deveres dos usuários do SUS. Eles podem falar de uma forma geral ou eles podem entrar aí na resolução 553 de 2017. Fechado? Vamos para a questão 92 agora? Vamos nessa? Olha a questão 92. Estamos super pertinho de terminar. Olha só. Só aguentar mais um pouquinho aí que você vai conseguir. Questão 92. Sobre a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, julgue as assertivas como V para verdadeira e F para falsa e assinale a alternativa correta. A 92, ela diz assim no primeiro item dele. A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde foi aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde na 198ª reunião ordinária, realizada no dia 17 de junho de 2009. Sim, a primeira carta, né? A primeira, portaria 1829, foi de 1809, acredito eu, foi de 2009, tá verdadeiro. Ele era para ter só frisado que era a primeira carta. A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde é uma importante ferramenta para que o cidadão usuário apenas do SUS conheça seus direitos. Não, é o usuário da saúde, não só do SUS. E deveres no momento de procurar atendimento da saúde. Cuidado que não se restringe só aos usuários do SUS, tá? A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde foi elaborada de acordo com 6 princípios básicos, que juntos asseguram ao cidadão o direito básico ao ingresso digno e exclusivo no sistema público de saúde. Na verdade, elas são 8 diretrizes. Tá bom? Então tá falso. Um dos princípios da carta menciona que todo cidadão também tem responsabilidades. É a 5ª diretriz. Na verdade, antigamente era princípio, mas hoje é a 5ª diretriz, para que seu tratamento aconteça de forma adequada. Então, uma das diretrizes ficaria mais correto, né, se ele viesse no formato da resolução atual. Mas eu vou deixar passar porque a Consulpan considerou o item verdadeiro. No entanto, ela foi na portaria anterior, que não vale mais o que vale a resolução 553 de 2017. É verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, gabarito, é o item A de aprovado. A 93 vai falar também sobre a carta, e ela diz que a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, baseia-se em 6 princípios básicos de cidadania, mais uma, trazendo aí os princípios e não as diretrizes. Juntos, eles asseguram ao cidadão o direito básico ao ingresso digno nos sistemas de saúde, sejam eles públicos ou privados. A carta é também uma importante ferramenta para que você conheça seus direitos e possa ajudar o Brasil a ter um sistema de saúde com muito mais qualidade. Não é um dos princípios básicos, né? Vou tentar trazer e adaptar para as diretrizes. Todo cidadão tem direito a acesso gratuito e organizado aos sistemas de saúde. Todo cidadão tem direito a tratamento adequado e efetivo para o seu problema. Todo cidadão tem direito ao atendimento humanizado, acolhedor e livre de quaisquer discriminação. Todo cidadão também tem responsabilidades. Então, o que não é um dos princípios básicos é que todo cidadão tem direito ao acesso gratuito e organizado aos sistemas de saúde. Isso não é um dos princípios da portaria anterior, tá? Professora, ela pode cobrar a portaria anterior? Na verdade, não poderia. Era para cobrar a resolução, mas cobra, vocês estão vendo. Quanto aos princípios da Carta dos Direitos das Pessoas Usuárias da Saúde, analise as alternativas a seguir. A 94, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui na portaria para nós vermos, né? Porque aqui está afirmando que é um dos princípios. 1809.
1820, gente, o número dela, tá? 1809 não, 1820. Vamos aos princípios, ok? Ó, toda pessoa tem direito a acesso a bens e serviços ordenados e organizados para garantir promoção, prevenção, promoção, prevenção, proteção, tratamento e recuperação da saúde. Vamos ver o que a questão anterior falou? Um dos princípios, todo cidadão também tem responsabilidades, ok? Princípios, todo cidadão tem direito a acesso gratuito e organizado aos sistemas de saúde. Vamos ver em relação aqui à carta. Toda pessoa tem direito a acesso e a bens e serviços ordenados e organizados. O acesso será feito... Ok. Mais um aqui, ó. Toda pessoa tem direito ao tratamento adequado em tempo certo para resolver o seu problema. Vamos para mais uma. Atendimento ágil com tecnologia apropriada. Informações sobre o seu estado de saúde de forma clara, objetiva. Toda pessoa tem direito de decidir se seus familiares e acompanhantes deverão ser informados sobre seu estado de saúde. O acesso à anestesia em todas as situações. Recebimento das receitas e prescrições terapêuticas. Recebimento quando prescritos dos medicamentos que compõem a farmácia básica. E toda pessoa tem direito a atendimento humanizado e acolhedor. Ainda temos mais aqui, né? Toda pessoa deve ter seus valores, cultura e direitos respeitados. Mais um aqui. Toda pessoa tem responsabilidade para com o seu tratamento. Continuando aqui os nossos direitos e toda pessoa tem direito à informação sobre os serviços de saúde. Vamos ver se temos mais. Toda pessoa tem direito de participar dos conselhos e conferências. Ok. Os direitos e deveres dispostos na portaria 1820. Ok? Todo cidadão tem direito a acesso gratuito e organizado aos sistemas de saúde. Ó, essa questão do acesso, que é lá no iniciozinho, quando ele fala do acesso, ó, acesso a bens e serviços ordenados e organizados para a garantia da promoção, prevenção, tratamento e recuperação da saúde. Ele só não colocou sistemas de saúde, colocou ações de promoção, proteção, tá? E não usou a palavra gratuito. Então, se for para usar, tá? Ipsiliter é o item A mesmo. É o item A mesmo, ok? O item B, C e D estão todos iguaizinhos, de acordo com a nossa portaria 1820. Vamos lá. Quanto aos princípios da Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, assinale a alternativa a seguir. Direito ao acesso ordenado e organizado aos sistemas de saúde. Ó, ordenado e organizado aos sistemas de saúde. Aqui ele já está considerando o item correto. O item correto. Direito ao atendimento burocratizado, que com certeza é falso. Direito ao acesso autoritário e técnico, também com certeza é falso. Diante desses aqui, ó, aqui ele considerou errado. E a única forma de eu considerar isso errado era olhando o que está escrito e só alterando algumas palavras para ele considerar errado. Aqui ele já considerou correto, como gabarito item A. Vocês estão vendo aí como é complicado? Vocês estão vendo como é complicada essa história das questões? Mas vamos lá, né? Por isso que eu estou conferindo aqui em tempo real com vocês, de acordo com a portaria. Até porque era para ser cobrada uma resolução. Vamos para mais uma. Assinale em que ano o Conselho Nacional de Saúde apresentou pela primeira vez. Primeira vez, foi em 2009. Primeira vez foi em 2009. Atualizada as diretrizes, 2017. Tá bom? Mas a primeira vez foi em 2009.
Item B, 96. De acordo com a Carta dos Direitos e Deveres dos Usuários da Saúde, é direito da pessoa ter um atendimento adequado, com qualidade, no tempo certo e com garantia de continuidade do tratamento. Até mostrei para vocês os princípios e tem dentro esses princípios. E para isso, deve ser garantido para que ela tenha atendimento adequado, com qualidade, tempo certo, garantia de continuidade do tratamento. Vamos lá. O que deve ser garantido? Uma das coisas que eu até li com vocês é o acesso à anestesia em todas as situações em que a anestesia foi indicada, bem como medicações e procedimentos que possam aliviar a dor e aliviar o sofrimento. Pessoal, isso aqui está na portaria e também está lá na resolução 553 de 2017. O atendimento agendado nos serviços de saúde, preferencialmente por ordem de chegada, não. Recebimento de visita quando internado de outros profissionais da saúde que não pertencem àquela unidade, sendo obrigatório a esse profissional o acesso ao prontuário, não. Ele pode ter acesso, mas não tem essa história obrigatória. Ele tem direito ao acesso, tá? O sigilo e a confidencialidade de todas as informações pessoais, salvo após a morte, não. E também, inclusive, após a morte, tá bom? Então, item A é o gabarito da nossa questão de número 96. Turma, e agora estamos finalizando, tá? Mais uma aula gratuita. Gostou? Gostou, turma? Gostaram dos conteúdos? Então, vamos fazer o seguinte, deixa teu like, deixa um comentário aqui para propagar para mais pessoas, já que vai ficar um tempo curto aqui no YouTube, deixa um comentário para que mais pessoas consigam aproveitar esse conteúdo gratuito e nos estimular a fazer mais conteúdos gratuitos para vocês. E se você quer se preparar com o concurso MS para Banca com Spam, clica no chat, porque a equipe colocou aí o link das preparações, ou então na descrição do vídeo, seja para o concurso do Eusébio, que é um concurso que está chegando aí, seja para os outros concursos da Banca Consulpan, Itaitinga, ou então Pindoretama, ou qualquer outro concurso da Consulpan que você esteja se preparando. E é só clicar aqui na descrição do vídeo que temos o site e as preparações também, tá? Porque nós vamos ficar muito, muito orgulhosos de ver o seu nome muito em breve na lista dos aprovados e você tomando posse como servidor público muito em breve. Um abraço, até a próxima, viu, gente? Até a próxima com mais conteúdo gratuito sempre. Acompanhe aqui o nosso canal que sempre tem conteúdo para vocês. Um abraço, tchau, tchau. Vamos lá, pessoal. Professor Flauzino na área. Aquela revisãozinha de língua portuguesa. Vamos lá? Opa! Curso MS. Vamos embora. Banca Consulpan, língua portuguesa. Vamos lá. Vamos lá, primeira questãozinha. Isso nos diz que expor, quem expõe, expõe algo a alguém ou a alguma coisa. Isso nos diz que expor alguém, expor quem? Alguém a quê? A experiências pessoais. Então, quem expõe, expõe o quê? Alguém a alguma coisa. Aqui só não tem crase, porque tem o a no singular, mais palavra no plural. Então, é complemento objeto direto e objeto indireto. Expor é um verbo transitivo indireto e direto. Na verdade, não, né? É um verbo transitivo direto e indireto. É um VTDI. É um verbo transitivo direto e indireto. Por isso que o gabarito é o item D de dado. Porque quem expõe é expor o quê? Alguém. A quê? As experiências pessoais é um verbo transitivo direto e indireto, porque pede dois complementos. Ele pede um objeto direto e ele pede um objeto indireto. Tranquilo, pessoal? Então, vamos lá para a questão 2. Em assistir ao filme, também aumentou o apoio a reformas judiciais. O verbo assistir, geralmente ele é usado no sentido de ver, de presenciar
e no sentido de ajudar. Prestar auxílio. O verbo assistir, no sentido de ver, ele é um verbo transitivo indireto, logo ele pede um objeto indireto. O verbo ajudar, no sentido de prestar auxílio, ele é um verbo transitivo direto e ele pede um objeto direto. Tudo bem? Tranquilo? Assistir ao filme é no sentido de ver, sentido de presenciar, de ver. Então, ele é um verbo transitivo indireto, vou colocar aqui, verbo transitivo indireto. Logo, ele pede o quê? Objeto indireto. Adjunto adverbial? Não. Objeto direto preposicionado? Não. Objeto indireto? Tá aí o gabarito. Gabarito é o item C de casa. Beleza? Gabarito C de casa. Morreu. Beleza. Bora para a próxima. Vamos lá. Vamos lá. A pesquisa utilizou 2 grupos de larvas do Aedes. Um composto por larvas originadas de criação do mosquito em laboratório da Fundação Oswaldo Cruz e outro formado por espécimes selvagens coletadas no ambiente. Atenção. A pesquisa utilizou 2 grupos de larvas. Então, ela utilizou 2 grupos de larvas. Um grupo é composto por larvas originais de criação do mosquito em laboratório da Fundação Oswaldo Cruz. Beleza. É composto por larvas originadas de criação do mosquito em laboratório da Fundação Oswaldo Cruz. Então, um composto por larva originária da criação do mosquito em laboratório está explicando 2 grupos. Ele fez 2 grupos. Um grupo, ele fez aquilo. Então, ele está explicando o que ele fez. Então, vamos lá. Uma oração coordenada sindética. O que é uma oração coordenada sindética? Sindética é quando tem sindenton do grego. É quando tem conjunção. Aqui não tem conjunção. Uma oração subordinada adjetiva explicativa. Uma oração subordinada adjetiva restritiva. Geralmente, a oração adjetiva vem introduzida por um pronome relativo, que não é o caso. Logo, sobrou um aposto explicativo. Por quê? Um composto por larvas originadas de criações do mosquito em laboratório da Fundação Oswaldo Cruz está explicando um dos grupos de larvas. Então, tá aí. Por isso, o gabarito é o item D. Agora, deixa eu apagar aqui. É o item D, tá? Agora, existe o aposto explicativo. Existe o aposto especificativo. Existe o aposto distributivo. Existe o aposto Opa, deixa eu só apagar aqui. Cadê a borracha? Recapitulativo. Porém, o que mais cai, sai daí, Florzinho, o que mais cai é o aposto explicativo e o aposto especificativo. São aqueles que mais caem. Tranquilo? Então, cuidado com isso, por favor. São esses que mais caem. Tranquilo? Beleza? Então, o gabarito é o item D de dado. Bora!
Assinale a alternativa em que todas as palavras são acentuadas conforme o mesmo critério. Quando ele diz mesmo critério, está dizendo mesma regra. Mesma regra. Café. Café é acentuada porque é uma oxítona. E quais as oxítonas acentuadas? A, E, O, em, ens. 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 Então, as oxítonas acentuadas são aquelas terminadas em A, E, O, em, ens. A, E, O, em, ens. A, E, O, em, ens. Decorou? Então, café é acentuada porque é uma oxítona terminada em E. Então, já não é essa. Então, apaga tudo. Apaga tudo. Espécie. Espécie é acentuada porque é uma paroxítona terminada em ditongo. Então, espécie é uma paroxítona terminada em ditongo. Então, já não é essa, tá? Já não é. Cafeína é um hiato. Também é uma oxítona. Então já não é essa. Tchau, 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 tchau. Vai embora, vai embora. Já não é essa. Vamos lá então. Arábica. Arábica é uma proparoxítona. E quais proparoxítonas são acentuadas? Todas. Favorável. Favorável é uma paroxítona terminada em L. Então já não é a letra A, já não é a letra B. Espécie, indústria, Etiópia, família. Então, espécie, indústria, Etiópia e família, nós podemos dizer que é uma paroxítona terminada em ditongo. Professor Flauzino, fala. Eu vi que família também pode ser considerada uma proparoxítona. Chama de proparoxítona relativa, proparoxítona acidental, proparoxítona eventual, proparoxítona aparente, tá bom? Mas a banca Consulpan, ela valoriza a regra da paroxítona, tá bom? Ah, mas o CESP e Sebrasp aceita as duas, o CESP e Sebrasp. A banca Consulpan valoriza mais a paroxítona, tranquilo? Valoriza mais a paroxítona. Então, gabarito é o item C de casinha. Tranquilo. Próxima. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá certo? Eu parei na... Eu fiz a 4, né? Eu fiz a 4, fiz a 3, fiz a 2, fiz a 1. Pronto, fiz tudo. 5. Assinale a alternativa correta em relação à ortografia.
e a acentuação é os processos de formação de palavras. Ó, regra, processo, formação de palavras e ortografia. Alguns vocábulos retirados do texto. Vamos começar pela letra D. Possível é acentuada por ser uma palavra proparoxítona, pelo amor de Deus. Possível é uma palavra paroxítona terminada em L. Então, possível é uma paroxítona e não uma proparoxítona. Deixa eu sair da frente aqui porque eu estou na frente, né? Tá certo? Então, não tem nada a ver. Essa aí foi dada. Os vocábulos pseudônimo, vamos separar, como é que eu separo o pseudônimo? Pseudônimo. E a palavra agraciada tem o mesmo número de sílabas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom? Porque o A sempre será vogal, né? Então tá aí. Então a letra C tá errada. A letra C tá o quê? Errada. Vamos apagar esse troço aqui. Cadê? Pronto. Os vocábulos líder e país são acentuados de acordo com a mesma regra de acentuação. Líder é uma paroxítona terminada em R. País é um hiato. Por isso que eu fiz por último o item A. Gabarito A de amor. Livrarias. Livro. Livrarias. Eu coloquei um sufixo. Então, por isso que o gabarito é o item A de amora. A de amor. Amorzão. Tranquilo, pessoal? Até agora? Beleza? Questão 5, estou no horário, dá para fazer tranquilamente as questões. Beleza? Processo, uma ação de palavras, acentuação gráfica, oração do período, né? Aqui é oração e aposto, né? Termos integrantes da oração. Aqui é regência e aqui é transitividade. Tudo dentro do edital, tá bom? Tudo dentro do edital. E aqui é oração, tá? Tipos de oração, tá lá no edital. Oração. É pouco provável isto. Esse que é uma conjunção integrante que introduz uma oração subordinada substantiva. Passo isto para o começo da frase. Passa. Isto é pouco provável. O isto virou sujeito. Quando isto vira sujeito, é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Cadê? Tem subjetiva, aqui tem predicativa, não pode ser. Aqui tem restritiva, não pode ser. Aqui tem subjetiva, gabarito C de casa. Tranquilo? Então tá aí períodos, né? Orações. Tranquilo? Agora, eu não posso explicar profundamente porque é uma revisão, tá bom? Então, não posso parar a aula para explicar todos os tipos de orações, porque se eu for explicar as orações coordenada, substantiva, adjetiva e adverbial, acabou a aula, tá bom? Então, vamos lá então. Leia
o fragmento a seguir. Para encerrar o trabalho com o menino do dedo verde, as crianças plantaram, então, verbo plantar, plantaram, mudinhas de flores em um vaso e entregaram para alguém que estava precisando, verbo precisar. Quem planta, planta algo. Quem planta, planta algo. O que eles plantaram? Mudinha de flores. Então, mudinha de flores é o objeto direto. O verbo plantar é um verbo transitivo direto. Quem precisa, precisa de algo, de alguma coisa, de alguém. Verbo transitivo indireto, de um gesto de gentileza, objeto indireto, gabarito, deixa eu ver, transitivo indireto de ligação não, transitivo direto e transitivo indireto, então tá aí, o gabarito da 7 é o item B de bola, B de bolinha de gude, tudo bem? Tranquilo? De boa, de leve, relaxado, professor? De boa, de leve e relaxado. Então, vamos embora. Vamos lá. Só aqui um pouco d'água aqui bem rapidinho. Vamos lá. Questão 8. Assistimos confortavelmente. Lembra quando eu falei que o verbo assistir, no sentido de ver, ele é um verbo transitivo indireto, que ele pede objeto indireto, então ele pede preposição. Então, assistimos confortavelmente ao filme. O a é do verbo assistir e o o, que é o artigo, é do filme. Então, já não é a letra B, já não é a letra D. Toda a família foi assistir a missa dominical. Foi assistir, foi ver. Então, aqui é um verbo transitivo indireto. A missa dominical é um objeto indireto. Então, pede preposição e pede crase. Troque missa por culto. Toda a família foi assistir ao culto. Trocou por ao, tem crase. Então, já não é a letra C, gabarito A de amor. Então, viu? Todos visaram. Esse visar é no sentido de almejar. Então, esse verbo visar é um verbo transitivo indireto. O governo tem assistido os flagelados. Esse assistir é no sentido de ajudar. Por isso que aqui é um objeto direto. Cadê? Eu escrevi em algum lugar. Escrevi, mas não sei onde eu escrevi. Ah, tá aqui, ó. Verbo assistir, no sentido de ajudar. Verbo transitivo direto, pede objeto direto. Tá aí, rapaz. Olha aí, que coisa boa. Então, o gabarito da questão 7, não, da questão 8 é o item A de amor. Tranquilo? A de amor. Vamos lá. Vixe, concordância. Em algumas concentrações, existia um lugar específico para o castigo e a punição exemplar. A concordância verbal está correta. Não é a letra A. Por quê? Vamos lá. Deviam haver. Troque o haver por existir. Deviam existir. Quando o haver puder trocar por existir, ele fica no singular e seu auxiliar também fica no
singular, por isso que não é o item A. B. Motivos sempre houveram quando o verbo haver puder trocar ou por existir, ou por ocorrer, ou por acontecer, o verbo haver tem que ficar no singular. Motivos sempre existiram. Deu para trocar o haver por existir, por isso que não é o item B de bola. Beleza. Os sertanejos e suas famílias haviam sonhado. Então vamos aqui. Apagar isso aqui, deixa eu apagar isso aqui. Quando o verbo haver não troca nem por existir, nem por ocorrer, nem por acontecer, quando não troca, esse verbo haver, ele pede sujeito. Vamos lá. Os sertanejos e suas famílias haviam sonhado. Os sertanejos e suas famílias existiam sonhado. Os sertanejos e suas famílias ocorriam sonhado. Os sertanejos e suas famílias aconteciam sonhado. Quando não puder trocar nem por existir, nem por ocorrer, nem por acontecer, tem que ter sujeito. Então, o sujeito é os sertanejos e suas famílias. Sujeito composto, verbo no plural, gabarito, C de coração. Sempre haverão entre nós, sempre existirão entre nós. Então não é haverão, é haverá. Gabarito, C de cachorro. Tranquilo? C de cachorrão. Uau, uau! Esse cachorrão aí tá doente, né? Considerando a colocação do pronome oblíquo átono, marque a alternativa correta. Isso aqui é colocação pronominal ou então pronome. Vamos lá. Encontrarei-te. Encontrarei-te. É um verbo no futuro. É um futuro do pretérito. Então, é uma mesóclise. O que é uma mesóclise? O pronome no meio do verbo. Então, ficaria assim, ó. Encontrar-te-ei. Nada. Nada é um advérbio sem vírgula. Logo, é um caso de próclise. É nada se fará. Não poderia, não. É um advérbio de negação. Caso de próclise é não nos poderia. A igreja é o lugar onde me sinto à vontade. A igreja é o lugar onde me sinto à vontade. Onde? Pronome relativo é um caso de próclise. Próclise é o pronome antes do verbo. Então, questão 10, o gabarito é o item D. Agora, cuidado. Existe a próclise, a mesóclise, a ênclise e a apósínclise. Nunca vi cair na consulpan a apósínclise. Quem traz isto é um gramático chamado Silveira Bueno.
Aí o cara fica estudando aquilo que nunca caiu, tá? Então, o que cai, o que eu vejo cair na Consulpan, é próximo, exóx e ênclise e os casos facultativos. Facultativo. É isso que eu vejo cair. Tranquilo? Então, estude aquilo que cai, porque o que não cai para você não interessa. Tranquilo? Até porque você só quer passar no concurso e não dar aula de português. Por que algumas pessoas não passam? Porque quer dar aula de português, quer pegar o latim, o grego. Para você o que interessa é acertar a questão e ir embora. Porque vou ser sincero, a maioria não gosta de português. Essa é a verdade, né? A maioria não gosta, infelizmente. Vamos lá. A retina é responsável. Então, vamos pegar aqui. Quando eu tenho um nome, professor, como assim nome? Quando eu tenho um substantivo ou um adjetivo que pede preposição, eu tenho um complemento nominal. Então, toda vez que um substantivo pedir preposição, complemento nominal. Toda vez que um adjetivo pedir preposição, complemento nominal. A retina é responsável. Quem é responsável por algo, por alguma coisa. A palavra responsável, que é um nome, pede preposição. Então, aqui eu tenho um complemento nominal. Responsável é um adjetivo. Então, toda vez que um nome... O que é nome? É aquilo que não é verbo. Pronto. Não for verbo, é nome. Toda vez que um nome, substantivo, adjetivo, pedir preposição, eu tenho um complemento nominal. Tudo bem? Então, pela captação de luz, eu chamo de complemento nominal, gabarito A de amor, A de amora. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá. Ih, meu irmão, função do quê? Não há outra tecnologia que. Esse que se refere à palavra outra tecnologia. Então, esse que é um pronome relativo. Troca por a qual. Não há outra tecnologia a qual. Então, quando o que for pronome relativo, geralmente na Consulpan, ou ele é sujeito, ou ele é... Oxe, Maria, o que foi isso? Ou ele é sujeito, ou ele é objeto direto. Tudo bem? Então, o que só pode ser sujeito ou objeto direto quando ele for pronome relativo. Tranquilo? Então, vamos aqui, apagar. Apaga aqui. Esse que se refere a outra tecnologia. Então, você vai pegar outra tecnologia e vai colocar no lugar do quê? Coloca no lugar do quê? Então, tudo o que outra tecnologia for, o que será? Então, vamos lá. Outra tecnologia possa rastrear o potencial. Quem pode rastrear o potencial? Outra tecnologia. Se outra tecnologia é o sujeito, o que também será? Sujeito. Se outra tecnologia fosse o objeto direto, se fosse, o que seria objeto direto? Por isso que o gabarito é o item B de bola. B de bolinha de gude. Tranquilo? Bora. Caveira, pô. Uma vez que...
Vamos lá. Uma vez que, como, porque, visto que, porquanto, na medida em que, se igual a já que, tudo isso é causa. Então, vamos ler. Uma vez que a lesão alcança a área da retina com maior número de fotorreceptores, como a mácula e a fóvea, o paciente pode apresentar baixa visão ou até desenvolver a cegueira. A locução conjuntiva destacada no trecho introduz uma noção de, já falei, causa, gabarito A de amor. Essas são as principais causais. Tranquilo? Bora! Ixi, texto. Ixi. Opa! Vamos lá. Considerando as marcas linguísticas presentes nos enunciados acima, pode-se afirmar que o texto 2 é predominantemente. Olha que lindo, cara. Ele falou predominantemente. Porque a banca sabe que não há texto puro. Se a banca cobrar o texto é puramente narrativo, está errado. Puramente descritivo, está errado. Puramente dissertativo, está errado. Não existe texto puro. É predominantemente, tá? Vamos lá, então. Narrativo. Narra uma história. Tem narrador. Ele responde a pergunta o que, quem, onde, como, por quê. Ou pode ser narrador em primeira pessoa ou narrador em terceira pessoa. Texto injuntivo, ou pode ser conhecido como texto instrucional. Então, texto injuntivo é conhecido como instrucional, serve para dar uma instrução, beleza? Texto expositivo é conhecido como informativo, só serve para informar, não a opinião do autor. Texto argumentativo, a opinião do autor. Não há opinião do autor, outro a opinião do autor. Beleza? Então vamos lá para a questão de número 14. Vamos lá, número 14. Viola caipira, também conhecido como viola sertaneja, viola cabocla e viola brasileira. É um instrumento musical de cordas, com suas variações, é popular, principalmente no interior do Brasil, sendo dos símbolos da música popular brasileira. Tem sua origem nas violas portuguesas, oriundas de instrumentos árabes, como o alaúde. As violas são descendentes diretas da guitarra latina, que, por sua vez, tem uma origem arábico-persa. As violas portuguesas chegaram ao Brasil, trazidas por colonos portugueses de diversas regiões do país, e passou a ser usada pelos jesuítas na catequese de indígenas. Mais tarde, os primeiros caboclos começaram a construir violas com madeiras toscas da terra. Era o início da viola caipira. Existem várias denominações diferentes para a viola, utilizadas principalmente em cidades do interior. Viola de pinho, viola caipira, viola sertaneja, viola de arame, viola nordestina, principalmente em cidades do interior.
viola de pinho, viola caipira, viola sertaneja, viola de arame, viola nordestina, viola cabocla, viola catandeira, viola de 10 cordas, viola chorosa, viola que luz, viola serena, viola brasileira, entre outras. A viola caipira tem característica muito semelhante ao violão, tanto no formato quanto na disposição das cordas e acústica. Porém, é um pouco menor. Existem diversos tipos de afinações para este instrumento, sendo utilizado de acordo com a preferência do violeiro. As mais conhecidas são cebolão, rio baixo, boiadeira e natural. É comum a utilização da afinação paraguaçu pelos repentistas nordestinos, apesar de também ser encontrada na região do Vale do Paraíba. A disposição das cordas da viola é bem específica, 10 cordas, dispostas em 5 pares. Os 2 pares mais agudos são afinados na mesma nota e à mesma altura, enquanto os demais pares são afinados na mesma nota, mas com a diferença de altura de uma oitava. Esses pares de cordas são tocados sempre juntos, como se fosse uma só corda. Uma característica que destaca a viola dos demais instrumentos é que o ponteiro da viola utiliza muitas cordas soltas, o que resulta um som forte e sem distorções, se bem afinada. Beleza. Aí, qual é o gabarito? Agora, olha só a dificuldade. Se aqui tivesse descrição, atrapalharia vocês. Porque o texto ele tem um pouco de descrição. Tem ou não tem? Porém, aqui ele está para informar. Ele não está tentando convencer ninguém de nada. Ele não dá a sua opinião. Aqui ele só está informando. Então, o gabarito é o item C de carambola, C de casinha, C de cachorro, cachorro. Tranquilo? Bora! Vamos lá. O emprego da crase em questão atende à mesma regência encontrada em... Vamos lá. Questão do acesso. Do é de mais o. O o é artigo. Então, acesso virou substantivo. Quem tem acesso a algo. Por isso que pede preposição. O emprego da crase em questão atende à mesma regência. Quando ele diz regência, pode ser regência verbal e regência nominal. O incentivo, o O é artigo. Incentivo virou substantivo. Por isso que o gabarito é o item A. Que questão de pegadinha. Mas por que não é a B? Porque entregamos o livro à professora. Então essa crase dá pelo verbo entregar. Compareceu. Quem comparece a algum lugar. Se refere ao verbo comparecer. Aspiramos a leitura. Essa crase dá pelo verbo aspirar. A única crase que se dá pelo nome, pelo substantivo, o gabarito, qual é o item? A de amor. Caramba, cara, que questão de pegadinha. O cara fica doido. Aqui tá certa, aqui tá certa, aqui tá certa, aqui tá certa. Ele não quer a errada, ele quer pela mesma regência. Ô pegadinha doida. Misericórdia. Próxima. Vamos lá para a questão 16. Mas a chance de encontrar duas com a mesma combinação é baixíssima. Mas a chance de encontrar duas como? Com a mesma combinação. É o modo que ele vai encontrar. Com a mesma combinação. É o modo. Então já não é a letra B.
As fechaduras mais antigas eram fabricadas com materiais. Com materiais mais nobres e duráveis é o quê? É um instrumento. O material. A fechadura mais antiga era fabricada com que instrumento? Com materiais nobres e duráveis. Eu não concordo com o instrumento. Para mim seria matéria. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. A banca que manda em tudo. A minha opinião é igual a nada. Então é instrumento. Gabarito só pode ser o item A. Quando você manda fazer uma chave para a fechadura, manda fazer uma chave para quê? Para fechadura. Para fechadura é finalidade. Então tá aí, gabarito, não concordo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tranquilo? Ai, ai. Mas vamos lá. É osso. Hipersensibilidade. Sensibilidade, IP. Aqui eu tenho um sufixo. Sensibilidade, coloquei o hiper. Hipersensibilidade. Assintomático, que não tem sintoma. Sintoma, assintomático. Também eu coloquei um sufixo, gabarito, D de dado. D de dadinho. Beleza? É questão de prefixo e sufixo. Questão de sufixo. O que é um sufixo? Que vem antes do radical. Sufixo. Eita, isso aqui é legal. A sinal alternativa, em que o termo grifado se classifica como adjetivo, com função de adjunto adnominal. Ad, junto, ad, junto, junto do nome. Os pacientes foram questionados, está junto do verbo. À medida que as pessoas envelhecem, seus sistemas imunológicos. Imunológicos é um adjetivo, está junto de sistemas que é substantivo, logo aqui é um adjunto adnominal. Aborda melhor. Melhor se refere a aborda, que é verbo. Dormente, está do lado de ficar, que é verbo. Fica como? Dormente é um advérbio de modo gabarito B de bola. O termo destacado exerce a função de objeto direto, exceto esse quadro acentua o quê? A importância de se expressar, objeto direto. Que nosso judiciário não desrespeitou. Quem desrespeita alguém, objeto direto. Em vez de chutar a primeira frase que vem à cabeça, a cabeça é um adjunto adverbial de lugar. E olha aqui a preposição. Por isso que o gabarito é o item C de cachorro. Tranquilo, pessoal? Queridos, foi uma satisfação estar com vocês, tá bom? Revisãozinha, não é aquela aula de teoria, é aula de exercício, até por isso que é um pouco mais rápido, porque se o cara for dar teoria, ele não consegue fazer o exercício, tá bom? Valeu, pessoal, um forte abraço, beijinho, beijinho e flau, flau. Tchau, pessoal.